Queria convidar para fazer essa próxima moderação o Mauro Weinberg, que é presidente da Abrasat. Mauro, você que vai ser aqui o condutor dessa mesa. E aí, para participar aqui da nossa rodada de debates e apresentações, a gente vai ter o conselheiro Arthur Coimbra, da Anatel. Peço uma salva de palmas para o Arthur. Já participou desse evento como secretário, agora está aqui como conselheiro da Anatel. E também o Fábio Alencar, que é presidente do Sindisat. O Fábio também já participou aqui como SES, mas, nesse caso, está como representante do Sindisat. Uma salva de palmas para ele. Mauro, eu combinei com o nosso pessoal aqui da técnica que a gente vai até 11h10 com esse debate, tá? Eu acho que é suficiente aqui para você. Se você precisar de mais tempo, você me avisa. Ok? Então, está entregue. Bom debate para vocês. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Isso é um desafio enorme aqui, ocupar esse espaço de moderador, né? Vamos tentar, né? Ainda mais ocupando o espaço do Samuca, né? Então, vamos tentar aqui fazer. É um Mauruca hoje aqui, vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço, né, a presença aí dos painelistas. E eu vou começar o painel, vou dar a palavra para o secretário, para o conselheiro Arthur, já comecei falando errado, está vendo? Desculpa. O conselheiro Arthur Coimbra, vou dar a palavra a ele, não sei se tem alguma apresentação, se quer apenas falar, mas eu acho que seria interessante explorar um pouquinho aí a visão do regulador, né, do pós-resolução 748, tudo que vem acontecendo na Anatel, as constelações, a conectividade, os conceitos de conectividade. Como é que a Anatel está enxergando esse mundo satelital que está nesse movimento aí muito dinâmico, né? Eu acho que é muito importante, para a gente começar aqui o nosso debate, entender a visão do regulador, do momento que a gente está passando e dos próximos passos. Bom, tá ótimo, Mauro. Em primeiro lugar, eu cumprimento, né, a Telesat, o Mauro, pelo convite, cumprimento o Fábio também, já que a gente se conhece há muito tempo, né? Cumprimento a todos os presentes, agradeço a organização, mais uma vez, pelo convite em nome da Anatel. Hoje, na Anatel, a gente vem construindo as iniciativas regulatórias muito fundadas no conceito de conectividade significativa, que é um conceito trazido pela União Internacional de Telecomunicações, que busca olhar para além da universalização, né? O entendimento é que a universalização é um conceito necessário, mas hoje insuficiente para propiciar um uso que promova a inserção social e econômica de quem usa o serviço, né, de quem tem acesso ao serviço, que esse uso ocorra de forma segura. Então, existe muito uma discussão sobre a confiança no uso das redes e a um custo acessível. E a conectividade significativa pode ser resumida em 3 dimensões. A primeira é a infraestrutura, e é aqui que entra muito a discussão sobre satélites. A segunda é acesso a dispositivos adequados e suficientes para se ter um acesso pleno à conectividade. E o terceiro são as habilidades digitais, que é a dimensão mais controversa, não porque é a menos relevante, mas porque é a que você tem mais dificuldade de consensuar indicadores para identificar em que medida alguém tem ou não tem habilidade digital em um ambiente que está sempre mudando. Em relação à infraestrutura, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui, é interessante dizer que, e aí me perdoem as obviedades e as platitudes que eu vou falar aqui, especialmente para uma audiência tão qualificada, né, do setor, mas o satélite, historicamente, sempre foi tratado como um excelente instrumento de cobertura, porque ele está em todos os lugares, né, e também um instrumento muito ágil de atendimento, porque a instalação é muito rápida, né, quando você compara com outras tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, sempre foi tratada pelo mercado e pelo governo como algo residual, né? Então, primeiro, você quer fazer uma política pública para atender um lugar, você vai olhar, bom, tem alguma rede de fibra passando perto? Ah, tem. Não, legal. Ah, não tem.
Não, então vamos fazer rádio. Como é que faz rádio? É distante, vão ter que ter 7 saltos, torre muito alta, vai ficar caro, no meio da floresta, não vai dar. Poxa, então, sinal de fumaça, dá sinal de fumaça? Não, sinal de fumaça. Bom, então vamos para satélite. Né? Então, o satélite sempre foi tratado assim, pelas políticas em função, provavelmente, dos custos e das restrições de capacidade. O fato é que essa realidade durou várias décadas, até 10, 15 anos atrás, a gente começar a ver um conjunto de mudanças incríveis no setor de satélites. Uma evolução tecnológica inesperada, né? Tanto pelo uso de novas bandas, banda Ka, agora banda Q, que está sendo discutida, o uso de satélites de média órbita com sistema O3B, como já falou o Omar, e outros sistemas que surgiram, satélites, constelações de baixa órbita para banda larga, propulsão elétrica, revolução nos sistemas de lançamento, multibeams, balanceamento de potência entre beams, enfim, a quantidade enorme de mudanças tecnológicas que permitiram ao satélite, agora de maneira muito interessante, se reposicionar comercialmente e de frente às políticas públicas. Então, o satélite, que era residual e vinha sendo espremido pelas redes terrestres à medida que elas se expandiam, agora vem contra-atacando e vem conseguindo se tornar muito competitivo em áreas periurbanas e até em áreas urbanas, em alguns bairros em que há pouca densificação ou de residências ou de redes terrestres. Então, isso é muito interessante, esse contragolpe que o satélite vem dando na última década. E isso é muito interessante para todo mundo, né? Não só para o setor, mas para as políticas públicas e para os consumidores. E, para lidar com essa nova realidade, a Anatel e o setor de telecomunicações no Brasil têm um modelo, já desde muito tempo, que é o modelo de céus abertos, né, em que a gente tem uma figura que é o direito de exploração do satélite, que é agnóstico do ponto de vista de tecnologia ou do ponto de vista de serviço que você vai ser prestado, quase que uma proto-rede neutra, né, esse direito de exploração do satélite. A gente trata tanto as operadoras brasileiras quanto as estrangeiras de maneira muito similar, com poucas diferenças. Para a operadora estrangeira operá-lo, só tem que ter alguém responsável no Brasil, tem que ter uma presença jurídica no Brasil. E a gente teve uma mudança importante em 2019, que é a aprovação da Lei 13.879, que retirou aí as últimas barreiras administrativas que existiam para a concessão do direito de exploração de satélites, que antes se exigia que a Anatel fizesse licitações, e esses leilões saíam a preços bem altos, em alguns casos, e agora isso se tornou um procedimento administrativo relativamente simples e bem mais barato do que era antes. Então, foi uma mudança importante essa em 2019, de maneira que hoje a gente tem 44 satélites geoestacionários operando no Brasil e 7 constelações não geoestacionárias. E tanto os satélites geoestacionários quanto os não geoestacionários são tratados de maneira muito parecida também pela regulamentação, mas com algumas diferenças importantes. A primeira diferença se refere, naturalmente, a requisitos técnicos e elementos de coordenação, que tem previsão até distinta, né, nos regulamentos da UIT e que, naturalmente, são transplantados aqui para dentro do Brasil, também com essas distinções de coordenação. E também um aspecto competitivo, quer dizer, é uma preocupação da Anatel, e ela colocou isso na sua regulamentação, é a coexistência dos sistemas não geoestacionários entre si e com os sistemas geoestacionários. E, exatamente por isso, a Anatel pode, se for o caso, impor alguma comprovação dessa possibilidade de coexistência ou restrições no ato de autorização de concessão do direito de exploração de satélite de uma constelação não geo. Também essas restrições também podem ser impostas posteriormente ao ato de autorização, evidentemente, se forem bem justificadas, quer dizer, se conceder uma autorização, mas anos depois percebeu que tem um problema de coexistência, você pode impor essas restrições a posteriori. E também existe um mecanismo agora de consulta pública, caso se queiram explorar faixas adicionais, né, a um direito de exploração já concedido, porque isso pode ter outros impactos que, a princípio, não são
vislumbrados é mais complexo do que analisar somente um satélite geoestacionário quando você está falando de uma constelação não geoestacionária. Mas, de qualquer forma, a liberdade e a inovação continuam sendo os princípios norteadores da atuação da Anatel em relação à concessão de direitos de exploração do satélite. Exatamente por isso, essas restrições, essas limitações tendem a não ser a tônica e, exatamente pelo momento ser incipiente do surgimento dessas constelações, praticamente não houve nada desse tipo. É claro que a Anatel auxilia na coordenação e vem fazendo isso ao longo do tempo, inclusive a não geoestacionários, mas impor restrições mais duras é algo que até o momento não foi necessário. E, exatamente nesse sentido, a gente procura facilitar a entrada de novos sistemas em operação. Tem uma questão interessante também que tem surgido agora nos últimos anos, nos anos mais recentes, que a gente tem observado que os sistemas não geoestacionários, para além de ofertarem banda larga em alta velocidade, capacidade para residências, empresas, já tem alguns sistemas se especializando em nichos. Então, você tem sistemas dizendo, olha, meu foco é a internet das coisas, comunicação máquina-máquina. O meu foco é fazer backhaul, né? Ou então, o meu foco agora é fazer funcionar como uma estação radiobase do IMT no espaço, né? E isso é muito interessante, porque começa a testar um pouco os limites regulatórios, tanto da Anatel quanto da UIT, sobre o uso de faixa de radiofrequência, né? Então, como é que você vai usar uma faixa que está dedicada para comunicações terrestres para satelital? Isso, para o pessoal que é mais tradicional, isso dá um nó na cabeça, né? Mas a gente tem sempre procurado saídas, né? O próprio setor tem utilizado o item 4.4 do Regulamento de Radiocomunicações para dizer, olha, eu posso operar desde que eu não cause interferência e também não posso reclamar, não posso pedir proteção, né? Então, é possível, e isso é interessante porque inverte a ideia do MSS-ATC, né? O Serviços Satelitais Móveis com componentes ancilares terrestres. Isso tem mudado agora, né? Agora é o serviço terrestre com componente ancilar espacial. E sempre nesse sentido a agência vem procurando abrir espaço e viabilizar a entrada desses sistemas. E, para concluir a minha fala, falar de uma outra dimensão da conectividade significativa, que são as habilidades digitais. Por que é importante falar sobre isso aqui? Primeiro, porque o Brasil tem muita discussão de indicador ainda, assim, tá? Qual indicador que é bom, qual que não é. A UIT tem um, que é o mais consolidado, mas a Europa está fazendo outros. Os países em desenvolvimento se queixam que os indicadores para definir quem tem habilidade ou não são muito voltados para países desenvolvidos e para padrão de uso de computador e para uso profissional. Nos países em desenvolvimento, as pessoas utilizam mais o celular para acessar a internet. Então, tem um grande debate, tá? Mas a importância disso é o seguinte, como o satélite ele ainda né, apesar de toda essa evolução, ele ainda é um meio, a infraestrutura que chega a quem está na borda, a quem não tem outro meio de acesso, ele naturalmente está na fronteira das habilidades digitais. Ele vai chegar para uma pessoa que provavelmente nunca acessou muito pouco a internet e que, naturalmente, tem habilidades mais rudimentares, né, do ponto de vista de tecnologias digitais. E a gente vem tentando fortalecer o nosso diagnóstico sobre esse assunto no Brasil. Estamos fazendo uma pesquisa com o IDEC, que vai de agosto, começou em agosto, vai até outubro, o levantamento de dados, para diagnosticar melhor e desenvolver as políticas para aprimorar essas habilidades digitais. As pesquisas que até agora têm saído, com base nos indicadores da UIT, posicionam o Brasil abaixo da média, bem abaixo da média da OCDE, em habilidades básicas e habilidades intermediárias, e também abaixo da média dos países da América do Sul. A gente tem indicadores bem assim, modestos em relação a habilidades intermediárias. Então, é algo que a gente precisa estudar melhor quais são os padrões de uso do Brasil, até para formar indicadores que reflitam as necessidades das pessoas e dos mercados.
Bom, Mauro, eu falei demais, mas quis sintetizar um pouco o que a Anatel tem feito em relação a toda essa discussão. Tá? Não, foi Obrigado. ótimo. Desde já, esse tema da conectividade significativa, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Deixa o Fábio fazer a introdução dele. Eu acho que é uma coisa para a gente discutir um pouquinho, que é bastante interessante. A questão da regulamentação, da entrada das constelações, tanto a Abrasat e a Sindichat reconhecem o belíssimo trabalho feito, o dinamismo da Anatel, que foi talvez uma das pioneiras agências no mundo no sentido de aceitar, né, e dar o direito às constelações, foi muito importante, posicionou o Brasil muito bem, né, e essa questão da interferência, né, se não tiver coordenado, faz né, assumindo que o non-interference basis, isso foi muito importante, e a indústria realmente agradece isso. Vou dar a palavra para o Fábio aqui, o Fábio pelo Sindichat. Eu estou aqui como Abrasat, reforçando, o Fábio como Sindichat. As duas entidades trabalham juntos, sempre em conjunto, em prol das empresas operadoras de telecomunicações por satélite. Fábio, suas considerações iniciais, por favor. Bom dia a todos aí, né? Bom dia, conselheiro. Arthur, como você falou, né, a gente já trabalha há muito tempo, é uma pessoa que conhece muito bem o setor, né, desde interministério, Anatel. O conselheiro Arthur tem, como bem apresentou aqui no seu resumo aí do setor, muito bem colocado. Bom dia, Mauro, nosso presidente da Abrasat aqui. Eu, como presidente do Sindichat, agradeço mais uma vez ao Samuel, ao Rubens pelo evento, né? Parceria de longa data, Sindichat converge desde os tempos do LO e o Pac-Man aqui, né? E outros, né? Bem antes do Pac-Man, ainda teve Paulo Ricardo dizendo que, né, que o banda larga acabou, lembra lá em São Paulo, hoje teve um evento. Então, tem vários marcos, né? O Congresso passou por várias fases aí do setor, né? Como você falou, mais de 20 anos deve ter já de... Então, mais uma vez, obrigado aqui pela oportunidade. O Sindichat, né, segue firme, em parceria sempre, né, com a Abrasat aqui, o Mauro. Temos crescido o número, né, de participantes de empresas. Acho que o satélite, como eu falei na terça-feira, né, cresceu o interesse, né? A gente agora aparece mais na mídia e realmente, eu já falei isso na outra apresentação, né? O aspecto de cobertura, principalmente quando a gente fala de banda larga, é fundamental e às vezes as pessoas falam, mas a fibra está chegando, eu sempre brinco, né? Cadê o Valmir? Vai reclamar que eu falo mais uma vez na minha casa lá em Areal, né? Que não tem celular, mas tem Fiber to the Home. Então, assim, chegou primeiro a fibra, um provedor pequeno que atende gente muito bem lá, mas eu também uso o satélite, obviamente, sempre usei lá o satélite de banda larga e continuo com o satélite de banda larga lá. Então, assim, eu falei, eu acho que a expansão da fibra só ajuda o satélite, a Infovia, né, um projeto, por exemplo, ligado, né, ao 5G. A pessoa fala, mas vai chegar em Tabatinga, vai acabar, né, o mercado de satélite. Não, vai ampliar, né, porque quando você chega com a fibra numa cidade maior como Tabatinga, as cidades menores em torno vão precisar também de mais acesso. Então, você precisa levar, né, a conectividade a todos, né? Esse realmente é o nosso grande desafio. Aliás, vou fazer um parênteses aqui e cumprimentar o conselheiro em nome de toda a Anatel, né, pelo trabalho lá do GAISP, né, o trabalho que, infelizmente, eu não pude estar lá em setembro agora, acho que foi 13 de setembro, teve a primeira reunião presencial com o conselheiro Moisés, encerrando um ciclo, né, de muito sucesso. Eu posso falar aqui o conselheiro estava no Ministério na época ainda, e a gente batalhou muito, com muita preocupação, né, dos aspectos de interferência do 5G na faixa, na banda C do satélite. A gente tinha um desafio enorme aqui, só comparável, talvez, ao americano, acho que no mundo, né, até eu acho sempre ainda maior aqui o desafio do que o americano, porque a gente tem a TVRO, né, que a Claro está aí agora levando para a banda KU, então a gente tinha muitos desafios, né, essa migração de TVRO, a migração dos feeders e tudo dos sistemas, liberar, né, a faixa que não vai só até 3.7, ela afeta toda a faixa de recepção da banda C, e o trabalho foi muito bem feito, né, para minimizar sempre a AEF, né, que foi executora aí, mas a condução do conselheiro Moisés foi brilhante. Eu tenho que falar com ele pessoalmente, fiquei, né, triste de não estar lá, poder dar o cumprimento para ele, mas transmito aqui para o conselheiro Arthur todo, né, realmente como a Anatel. E, de novo, eu acho que a Anatel, o Mauro já falou, o conselheiro comentou, tem sempre trabalhado o setor satélite muito bem, né? Eu acho que é um desafio e acho que todo mundo entende, né, o papel do satélite na integração nacional, e isso sempre foi reconhecido, a gente sempre foi escutado, sempre teve um bom diálogo e acho que foi falado no primeiro dia, a Luciana está aqui, né? A gente tem agora recentemente trabalhado também lá nos nossos
né, nossos defesa dos temas nacionais, né, mesmo, não é questão só do setor, mas eu, particularmente, sempre defendi, acho que todos aqui que participam, né, na delegação brasileira, a gente está defendendo os interesses do país e não só de um setor ou só de uma empresa, nada nesse sentido. Então, acho que temos trabalhado bem, agradecer mais uma vez aqui todas as oportunidades e as aberturas. E vamos seguir, o desafio só aumenta, né? Como foi dito, né? A gente já tem as constelações, eu vejo o presidente Baigorre falando do desafio de controlar, né, outras assim, áreas, vamos dizer, do desafio de inclusão digital, que não passa só pela conectividade. Por exemplo, na nossa área agora, a gente mesmo tem mais um aspecto interessante, que é no Wi-Fi, né? Está na faixa de 6G, na nossa faixa de subida, e a luta para o espectro, que eram só 2 grandes grupos, nós e o terrestre, agora tem um grupo mais um grupo disputando faixa aqui, então é um desafio de atender, de ser, né, buscar, né, a maior eficiência possível para o crescimento do país, crescimento da infraestrutura nacional. Então, só para... Desculpa, mas eu estou adiantando. Obrigado. Está ótimo. Obrigado, Fábio. Bom, vamos começar a esquentar um pouquinho o debate, então. Conectividade significativa, né? Vamos falar um pouquinho esse conceito e escutar um pouco aqui dos nossos painelistas, porque, obviamente, né, todos queremos o máximo de conectividade nos dias de hoje, só que existe um trade-off, né? Tudo tem um custo. A gente tem visto aí muita discussão de qual é a banda, né, necessária para um atendimento pleno, né, um excelente atendimento que permita, né, ter acesso a todas as benesses da educação, né, aos benefícios da educação. E a gente viu aí alguns comentários sobre ser 1 megabit por aluno, considerando, né, um turno, a quantidade de alunos no maior turno da escola. Então, alguma coisa que seria o mínimo entre 50 megabits ou até 200 megabits ou 1 giga. Isso é ótimo, né? Só que é claro que existe aí um trade-off, existe um custo para isso. Quanto maior vamos dizer, o sarrafo, né? Quanto maior o sarrafo ali, mais caro vai ficar e menos provedores vão conseguir atender. Ao passo que, se a gente reduz, né, baixa um pouco o sarrafo, eu consigo ter mais players e, de certa forma, consigo reduzir o custo. Obviamente, talvez não fique, né, uma banda tão boa assim, que permita tantas coisas a se fazer no sentido educacional. E aí, né, com esse trade-off, eu queria escutar, né, e ouvir a opinião dos painelistas, o conselheiro Arthur e o Fábio. Bom, Mauro, esse debate sobre conectividade de educação e qual seria a banda ideal, assim, a gente discute isso há muitos anos, lá, desde quando eu estava no Ministério das Comunicações, discutir isso com o Ministério da Educação, porque a gente sempre tentava perguntar para o Ministério da Educação, vem cá, me diz quais aplicações que você vai usar, que eu vou dizer a banda que você precisa. Só que muitas aplicações não eram nem conhecidas assim, pelos formuladores de políticas, porque a educação é um ambiente muito descentralizado, você tem aplicações, você tem cada município, cada rede de escolas estaduais, municipais, cada professor, cada diretor tem muita autonomia, né, tinha mais na época, inclusive, para você fazer o seu programa de ensino. E isso dificultava até definir qual seria a banda ideal. Mas, fundamentalmente, eu acredito que o ideal é você ter uma banda que permita todos os tipos de aplicações mais comuns, desde mecanismo de interação de baixo uso até interação por vídeo de alta qualidade. Então, você vai ter que ter o ideal é ter uma banda completa, mas o fato de você ter uma banda menor não significa dizer que a conectividade não presta, né? Você consegue adaptar aplicações pedagógicas a padrões de uso de banda menor. Você tem que ter conectividade, e a conectividade não pode ser irrisória, mas não significa que, se você tiver uma conectividade de média capacidade em relação a uma conectividade de alta capacidade, você não vai conseguir ter aplicações pedagógicas. O maior desafio na educação, existe o desafio, sim, de levar a conectividade às escolas, mas o maior desafio é transformar essa conectividade em aumento da aprendizagem. Esse é o grande desafio, é entender como, na prática, concretamente, você vai transformar isso em melhoria do desempenho dos alunos nos testes do SAEB,
né, e nos outros indicadores de aprendizagem que existem no Brasil e nos comparativos internacionais. Então, quando a gente olha os estudos, tem muito estudo sobre isso no mundo, muito estudo em vários papers do Brasil, no exterior. Tinha um da UIT que a Anatel estava trabalhando, ele chegou a ser recebido, esse estudo realizado? Eu não sei se tem especificamente sobre educação, eu posso verificar isso, mas a gente tinha um estudo amplo sobre o impacto da conectividade e o papel da Anatel em relação às aplicações. Eu posso dar uma olhada em que medida isso abordou as escolas. Mas, assim, a maior parte dos estudos que comparam o desempenho da escola antes e depois da conexão mostram que o resultado foi zero. Tá? Não melhorou nem piorou o desempenho educacional. E aí você tem alguns estudos que mostram que o desempenho piorou, e geralmente isso acontece porque você coloca um Wi-Fi na escola, liberado, o aluno começa a acessar YouTube no meio da aula, diminui a concentração, aí você fecha o YouTube, depois o desempenho melhora, volta ao normal. Isso acontece. Mas tem casos, e aí essa aqui é a parte interessante, tem casos em que o desempenho melhora. Olha, eu coloquei na internet e melhorou o desempenho, a aprendizagem aumentou. E aí você tem que pegar esses casos e entender por que aumentou. E são coisas muito específicas que, às vezes, não demandam tanta banda. Por exemplo, tem um caso, não sei se, eu não me lembro, nunca me lembro exatamente qual foi o estado americano, não sei se foi Texas, mas um estado do sul dos Estados Unidos, que fizeram um estudo, olha, se você tem uma aula de matemática, o professor dá 50 minutos, o professor dá 35 minutos de aula e passa os últimos 15 minutos com os alunos fazendo Khan Academy no celular ou no tablet e o professor tirando dúvidas, isso aumenta o desempenho, melhora a aprendizagem matemática. Então, Khan Academy não é uma aplicação que consome muita banda. Então, assim, você consegue, com pouca banda, entregar uma melhora da aprendizagem do aluno. Esse é o desafio, é conectar a banda que você tem com a melhoria da aprendizagem. Excelente, excelente comentário. Fábio, do ponto de vista das operadoras. Não, eu vou aqui seguir a linha, até acho que o conselheiro já comentou até na abertura dele. Realmente, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, com as especificações em relação ao mundo desenvolvido, né, e o mundo não tão desenvolvido assim, né? Então, algumas e mesmo na UIT, eu acho que muitas vezes é simplificado, né, o problema por talvez um menor conhecimento ou menor, né, o fato do satélite sempre ter sido um componente de 5% a 10% residual do telecomunicações. Então, voltando, né, eu acho que o Omar fez uma apresentação interessante aqui de abertura para mostrar alguns dos casos que a gente tem. Eu gosto de ver o caso do Alasca, por exemplo, que é os Estados Unidos e tudo, e você vai ter lá, né, soluções de todos os tipos. É claro, e quanto mais você der, né, qualidade, banda, todo mundo vai gostar. A escola vai virar, né, centro, todo mundo à noite ainda vai para lá ver o YouTube. Mas o fato é que você consegue fazer muito com menos do que, aparentemente, se tenta hoje colocar como o mínimo. Isso, eu volto ao meu exemplo pessoal lá, com o que eu tenho de satélite, eu consigo fazer muito. Foi uma diferença, quer dizer, ter ou não ter o satélite é uma diferença muito grande. Eu sempre brincava até que eu tinha TV em KU e tinha o satélite em KA, e eu não conseguia ver nunca a indisponibilidade por chuva, né? Aí, por exemplo, como você não cai a chuva? Não é porque quando chove a luz vai embora antes. Então, o satélite nunca falhava para mim. Então, a gente olhar a nossa realidade do interior, né? Está aqui, né, o ex-ministro Juarez, na região lá do norte, a gente esteve agora lá há pouco, né, no painel. Os desafios são enormes, né? Então, a gente botar toda a solução da escola num terminal de X megabits, como o senhor já falou, né? Tem muitas coisas em volta ali, e aí me preocupa, o dinheiro é finito, né? A gente, quando olha um ponto, a gente, às vezes, acha que o dinheiro é infinito, o orçamento, né, é infinito, e o dinheiro tem que ser avaliado, né, o custo-benefício, e não só para a implementação, é para o longo prazo, para a manutenção. Você pega o 5G, gerou, né, um orçamento para o EAC, né, as escolas, mas e a continuidade? Os municípios, né, que depois vão herdar aquela infraestrutura, vão conseguir manter, né? Quer dizer, então, assim, muitas coisas a gente tem que tomar cuidado de enxergar no todo, né? Eu usei ontem a expressão que o Guilherme adora, né, o ótimo é inimigo do bom, né, Guilherme? E é isso mesmo, né? Tem que ter a medida certa do que eu posso pagar, do que eu vou conseguir manter. Então, assim, me preocupa esses dois lados, uma simplificação com uma visão
não clara do problema, né, de cada país, de cada região específica. E olhando o problema todo, onde é que eu vou gastar dinheiro mesmo? Onde é que eu tenho dinheiro? O que eu tenho que fazer? Porque não basta, né, você botar a conectividade e os alunos têm outros problemas, né, de violência, de segurança, e assim vai, né, por diante. Obrigado, Fábio. Ainda sobre escola, antes de mudar de tema, eu tinha elencado aqui uma pergunta que era a questão, que eu acho que ela foi respondida automaticamente, sem querer, porque era uma questão das múltiplas frentes que existem para atendimento das escolas, né? Tem os compromissos do leilão 5G, tem o programa Wi-Fi Brasil, que está sob consulta pública, tem as telcos fazendo conversão de multa em atendimento à escola, e eu estava preocupado assim, tem alguém que olha o todo, que coordena, né, para evitar sobreposição ou dar uma política única? E aí eu acordo hoje, vejo a notícia do Teletime, dizendo que ontem teve um evento sobre políticas conectadas que foi realizado um comitê justamente para tentar organizar essas frentes. Eu não sei se o conselheiro tem alguma informação, porque é uma coisa muito recente que aconteceu ontem, mas, se tiver, a gente gostaria de escutar. É isso mesmo, Mauro, é exatamente isso. Quer dizer, você tinha uma profusão, ainda tem, né, uma profusão de iniciativas regulatórias e extra-regulatórias de política pública de vários ministérios para a conexão de escolas. E ontem foi uma espécie de wrap-up, né, uma espécie de, olha, está ótimo, mas vamos fazer tudo isso, coordenar. Vamos entender claramente que conectar escolas não é só levar a internet para a escola, tem que formar professores, tem que desenvolver material didático, tem que aplicar esse material didático, então tem que fazer gestão de contrato de internet, então tem que formar o gestor da escola para saber lidar com isso. Então, é uma política muito, muito completa, né, lançada ontem para coordenar todas essas iniciativas. Eu acho que hoje você tem o presidente da República, né, junto com o ministro das Comunicações, já estabeleceram que isso é uma prioridade, né, e o próprio ministro da Educação também firmou isso. Então, acho que na disputa orçamentária a gente não vai ter tanta dificuldade de obter recursos para isso. A maior dificuldade realmente é coordenar e fazer executar todas essas frentes dessa política que vão muito além da infraestrutura. E acho que a iniciativa de ontem de formalizar um programa com um comitê de coordenação, isso é fundamental para acontecer. Excelente, excelente. Acho que é uma excelente notícia para todos, a gente apoia essa iniciativa e o que precisar de ajuda da nossa parte, obviamente estamos prontos a colaborar. Eu tenho mais um tema para fazer pergunta antes de abrir para a plateia, tá? É o tema... E é um tema, quer dizer, apesar de não ser muito Anatel, mas eu vou abusar aqui da experiência prévia do conselheiro no Ministério. É o tema Telebrás. Queria escutar um pouquinho a visão do governo sobre as perspectivas para a Telebrás, os caminhos para a Telebrás doravante. Bom, Mauro, eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta de maneira tão completa quanto você gostaria, né? Mas a gente vê, assim, a Telebrás, ela tem tido uma postura de protagonismo de diversas políticas, né? Então, com o GESAC, isso foi ao longo do tempo, né? Com o SGDC, agora temos um termo de referência em consulta pública posto pelo Ministério que muda um pouco essa lógica, né, de contratação direta da Telebrás, que eu acho que é interessante, porque permite que novas tecnologias e novos atores participem do processo. Claro que está em consulta pública, ainda deve ser aprimorada, né? E acho que o Ministério espera que todos contribuam com essa consulta pública. E a Telebrás ela tem algumas previsões, algumas atribuições dadas pela legislação. Uma delas é gerir a rede administrativa da administração, a rede privativa da administração pública, né? Isso consta lá, e tem uma discussão sobre isso no GAISP, tanto a rede móvel quanto a rede fixa, que vão ser feitos com recurso do leilão do 5G, e a Telebrás vem se posicionando, né, como uma gestora dessa rede, até em função do que está previsto em lei. Agora, os planos daqui para frente para a empresa, a gente espera que ela consiga ter um desempenho cada vez melhor, cada vez ser autossustentável. Alguns anos atrás, ela foi posta como empresa dependente, o que dificulta um pouco a gestão digamos assim, até das finanças da empresa para fins de investimento.
mas é possível que ela consiga sair dessa situação e melhore, né, o seu desempenho. Então, a gente, claro que a gente espera, todo mundo torce para que qualquer empresa prospere, né, e pública ou privada. Então, mas as missões institucionais delas estão dadas, né, e são essas, assim. Então, vamos ver como é que o SGDC continua, né, daqui para frente, estando ou não no GESAC, né? E tem planos de arquitetura para outros satélites ou para mudança de arquiteturas? Com tudo isso que a gente está vendo aí de MEL, multiórbita, MEL, LEO, seria continuar no GEO, até porque na questão do LEO ser algo global, como é que a Telebrás estaria enxergando isso? Não sei se você tem algum detalhamento aí que possa dividir conosco. Eu posso dar uma resposta bem objetiva e curta como regulador, né? Perante a Anatel, não há nada sinalizado de que vai ser solicitado um novo direito de exploração do satélite, ou tanto o GEO quanto o não GEO. Então, a princípio, é o SGDC mesmo. Ok, obrigado. Fábio, alguma consideração que você queira colocar sobre Telebrás? Boa, essa pergunta é difícil, né? Pena que, né, o principal acionista não está aqui, né? O Max podia talvez responder melhor do que a gente. Mas, não, eu acho que a Telebrás, claramente, né, ela pode ter um papel muito importante nessa política, né, política em geral, né, telecomunicações do governo, seja nas redes do próprio governo, mas seja também nesses planos de incentivo, né. Eu acho que interessante que ela sobreviveu a um teste difícil, que foi 4 anos de um governo que anunciava que ela estava na lista de privatização. Então, isso já mostra que não era tão simples, né, a situação, e eu não vejo por que agora, né, o governo não investir mais na Telebrás e, sim, usar ela como instrumento realmente de planificação, de execução, de operação, porque eu vou dizer, eu acho muito importante esse aspecto a operação posterior. A gente, cultura brasileira, né, a gente gosta de construir o prédio, mas depois ninguém gosta muito de manter o prédio, né? A gente constrói ponte, depois a ponte fica deteriorada. Então, de novo, ter uma operadora, né, de redes dentro do governo não me parece, né, nenhum absurdo. Tem como colocar ela, né, saudável financeiramente, e acho que é isso que o governo está fazendo, né, buscando, né, estratégias Então, não ficaria surpreso, né, da Telebrás realmente ganhar mais ainda, assim, missões, né, dentro do governo, e eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Obrigado, Fábio. Vamos abrir, então, para a plateia? O doutor Juarez Quadros. Obrigado, Mauro. Bom, o conselheiro Arthur já fez aqui as suas colocações, e pena que não esteja presente o representante do Ministério, porque eu queria colocar questões mais voltadas a políticas públicas, né? Mas o Arthur, ele vai e vem, ora está no Executivo, agora está na agência, e ele sabe muito bem como é o papel tanto do Poder Executivo, a quem cabe realmente a obrigação, né, de políticas públicas, porque a Anatel ela implementa políticas públicas. Mas, por já ter passado pelo Ministério e pela agência, quando, de repente, não faz, na Anatel a gente até se precipita e faz alguma coisa, né, tomando, às vezes, e às vezes há também até a crítica que isso aí não é competência da agência, e realmente não é, mas na falta de alguém fazer, a agência às vezes até faz. É importante o que eu quero colocar, porque estão aí os resultados do 5G, né, do leilão do 5G, quanto do 4G também, que foi um edital também importante, porque dali começou a experiência de fazer a alocação de recursos voltado para a implementação de políticas públicas, e numa modelagem muito interessante para o Brasil, em que lá foi criada uma entidade administradora também, o leilão do 4G, ele rendeu em torno de 9 bilhões de reais, dos quais 3 bi foi tirado para a implementação de políticas públicas
era mais na área de radiodifusão, mas que agora está aí, acabou um valor significativo que um dos trechos dos cabos das infovias foi com recursos do 4G, e não somente em infovias, mas também no próprio Brasil Conectado, né, que é a parte de radiodifusão, para atender milhares de prefeituras pelo interior do Brasil, onde essas prefeituras é quem levam o sinal de televisão em broadcast, de televisão aberta, foi com recursos da sobra do leilão do 4G. Mas o que eu quero colocar é que foi interessante esse painel ser precedido pela apresentação do Omar. Bom, vocês já falaram, né? Eu tenho 20 anos de Amazônia. Depois é que eu vim para o Sul, mas foi muito fácil vir para o Ministério depois. Primeiro para a Telebrás, depois para o Ministério e depois para a Anatel, porque aqueles rios da Amazônia, a floresta amazônica, tudo eu já tinha penado lá um bom tempo, até porque foi antes do satélite, né? A rendição de telecomunicações na Amazônia foi justamente com os satélites, né? Antes disso aí era a tropodifusão, porque não dava para levar rotas de micro-ondas em SHF, porque não tinha estradas também. As estradas da Amazônia, até hoje, grande parte delas são os rios. Essa colocação toda é interessante, Arthur, porque, tudo bem, no 5G tem a parte de escolas públicas, né, que são 3 bi e uma fração, quase 3 bi e 300 milhões de reais. Está demorando esse programa, né? Ele é muito complicado, como você colocou muito bem, e na área de educação a coisa não é tão simples, né? Primeiro que é voltado só para as escolas públicas. Mas o Fábio esteve agora lá em Belém, junto com várias operadoras de satélite, aliás, foi nos painéis mais concorridos, né? Deu overbook, Mauro, entre os apresentadores. A gente teve que fazer uma manobra lá para dar certo, e ele assistiu, né? Na hora que nós falamos dos cabos conectados de fibra óptica, houve questionamentos, né? Primeiro porque tinham rios da bacia amazônica que o cabo não chegava. Por sorte, lá durante o evento em Belém, semana retrasada, foi anunciado, não, os cabos que precisam ser instalados no Rio Tapajós, no Xingu e no Tocantins, tem sobra, mas, então, quilômetros de cabos serão instalados nesses 3 rios. Já ficou lá a solução, ou seja, já está encaminhada uma solução em que, quando eu fui lá preparar o evento, que eu era o curador, já estava havendo reclamações a respeito. Bom, estão resolvendo o problema dos demais estados brasileiros, não do estado do Pará. Estado do Pará, leia-se, né? Dá para comportar no território paraense a Alemanha e a França, né? Então, fazer telecomunicações só nesse estado aí, que comportaria 2 grandes nações europeias, é algo muito difícil. Pois bem, lá, o Fábio deve lembrar, apareceram pessoas das comunidades que foram ao evento, o evento era aberto, e questionaram, está sendo resolvido o problema da ilha do Marajó, na parte oeste da ilha, em direção a Macapá. Mas o centro da ilha e a parte leste da ilha não está atendida com os cabos. Claro que o satélite poderá resolver. Então, quando eu falo aquilo que o Omar colocou, eu conheço, porque é muito difícil lá no Pará a gente não ir, pelo menos, à Guiana Francesa. Eu conheço a Guiana Francesa, tem estradas, tem linha aérea francesa entre Belém e justamente a Guiana Francesa. E o Omar falou uma solução, Arthur, que eu achei interessantíssima, é o governo francês, porque ali é um estado da França, né, dando uma solução para poder conectar, ou seja, nessa questão de conectividade significativa, Mauro, é interessante ver o que o Omar colocou, ou seja, não só para a Guiana Francesa, mas lá para o Alasca também, e para o próprio Canadá. Eu sinto falta, Arthur, de algo que seja uma política pública usando satélites, tá? Para poder também fazer com que haja essa complementariedade. O satélite é complementação na Amazônia, né? Então, quando eu falei só de ilha, mas não é só a Ilha do Marajó, vão ser quase, se não me engano, 56, quase 60 comunidades
que os cabos óticos pelos rios vão atender, tudo bem, aquilo ali vai ser backhaul para celular, né? Ou seja, além dessas quase 60 localidades, muitas outras localidades em volta vão ser cobertas também. Tanto que, Mauro, nos consórcios que estão estabelecidos, as Big as Big Teles, todas estão participando, né? Na composição já do consórcio que já foi elaborado. Então, Arthur, não sei se você pode, mesmo não sendo do Ministério, mas a vontade que a Anatel tem de poder colaborar e fazer com que o Executivo se mova também, se há algo voltado justamente para essa complementariedade, aonde o cabo vai chegar, mas o cabo não vai chegar em muitas localidades, poder usar realmente a solução satélite, porque ela será ainda muito necessária na Amazônia. Sim, acho que aí tem dois comentários específicos lá relacionados à Anatel. Um é o plano estrutural de rede de telecomunicações, ele visa ser esse mapeamento e identificação da melhor tecnologia para cada situação. E o satélite nunca é descartado, é sempre apontado quando é realmente necessário. E o segundo ponto é que o próprio uso de satélites é algo que já vem sendo discutido, por exemplo, pelo conselheiro Vicente Aquino, na presidência do grupo de educação, né, grupo de atendimento de escolas, por ser um instrumento mais rápido de atender a muitas escolas. Às vezes você precisa estender 80 quilômetros de fibra ótica para chegar numa escola, para chegar naquela conectividade que você considera ideal. Mas isso leva tempo, isso custa dinheiro, e, nesse ínterim, o satélite pode ser uma solução e também pode ser uma solução definitiva para uma série de escolas que não têm outra infraestrutura. Isso vem sendo discutido no grupo específico de educação. Obrigado. A gente está com o tempo já quase que estourado, mas temos mais perguntas. Vou abrir. Brigadeiro Vital. Obrigado. Excelente debate. Eu queria pegar um gancho na observação do nosso ministro Juarez Quadros a respeito da política pública para o uso de comunicações via satélite, né? Eu queria ampliar um pouquinho mais, porque, na verdade, o governo não tem sido um consumidor de serviços satelitais de uma maneira global, né? O que existe cada ministério ele tem a sua missão, e, dentro da sua missão, ele utiliza os recursos espaciais como uma das possibilidades para atender a sua missão. Só que, hoje, o mundo, a quantidade de serviços baseados em espaço tem crescido, não só em comunicações, que o carro sempre, sem sombra de dúvidas, é a maior aplicação no momento, e deve continuar, mas em outras aplicações também, né? Geolocalização, sensoramento remoto e outras coisas mais, né? Só que, antigamente, né, nas tecnologias da década de 90, início dos anos 2000, a microeletrônica, a integração, a digitalização não era tão grande, não aparecia. Só que, hoje, a gente observa que existe uma indústria pujante fora do Brasil, drivando muita coisa, gerando muito emprego, gerando fabricação, não só de satélites de comunicação, mas de outras áreas, inteligência artificial, etc. E isso não está acontecendo no Brasil, né? A impressão que a gente tem é que o Estado não está usando o poder de compra que existe, que ele tem, para conseguir dar o mínimo necessário, né, para que haja um consumo mínimo, para que a indústria possa sobreviver, né, ela realmente ter os seus quadros. E, a partir daí, se eu tenho uma infraestrutura que ela é mantida pelo consumo do governo, coerente, né, mas de uma maneira adequada, dentro de uma política pública, e que não precisa ser muito dinheiro, é pouca coisa, mas é o suficiente para que a indústria exista, aí sim a iniciativa privada ela alavanca, ela injeta mais dinheiro para poder utilizar a infraestrutura já existente, os empregos já existentes, as empresas que existem, para criar modelos de negócios inovadores. Então, como não existe esse consumo dentro de políticas bem definidas, as indústrias, algumas sobrevivem, você não tem um ecossistema, então a iniciativa privada não investe, porque é mais fácil eu investir lá fora. Eu pego alguém, se eu vou montar um negócio que é global, eu invisto lá fora, que já tem o ecossistema. Então, essa falta de política pública, a gente fica pensando,
Como é que o Ministério das Comunicações, que ele não está aqui, né, ele está apanhando, né? Ele se coordena com os outros ministérios para poder gerar essas políticas transversais? Não seria o caso de ter uma secretaria especial para o espaço, ou um Ministério do Espaço, ou a AIB está no nível direto com o presidente e com orçamento próprio, para ela ser a grande coordenadora, como ocorre na Índia, por exemplo, que tem Ministério do Espaço desde 1972, a gente só fala da ISRO, que é a Agência Espacial, mas quem dá o poder, quem negocia orçamento, quem coordena todas as aplicações de espaço entre os ministérios, vendo a missão de cada um, é o Ministério do Espaço. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Não, é uma boa colocação, e sem dúvida a gente vê o progresso da Índia, né? A gente fica assim, poxa. Só que aqui, só lembrando, o conselheiro está aqui como Anatel, né? A gente abusou, eu mesmo abusei, eu peço desculpa, eu abusei porque eu sei da experiência prévia do conselheiro no Ministério, e aí eu abusei e fiz algumas perguntas na ausência do Max. Então, não sei se o conselheiro estiver confortável em fazer alguma consideração, senão a gente Eu posso relatar um pouco da minha experiência em relação ao tema, sem entrar muito na visão para frente de desenvolvimento de política, né? Mas, quando eu presidi o comitê do projeto SGDC, né? O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que tinha defesa, além das comunicações, tinha defesa e ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia entrou com a EB justamente porque o papel da EB é ser uma agência de fomento, que é, né, desenvolver a indústria espacial brasileira, entre outras finalidades institucionais. E o plano, naturalmente, era você lançar o SGDC, ele foi lançado em 2017, mas você tem um novo satélite a cada 5 anos. E, à medida que eles fossem sendo desenvolvidos, a ideia era aprofundar a participação da indústria nacional. Então, na primeira, a gente teve uma integradora nacional, que foi a Visiona, que foi criada especificamente para isso, com a Embraer Defesa. No segundo, nós conversamos informalmente na época com a Thales. A Thales já envolveu algumas empresas do Parque Nacional, se não me engano, para célula fotovoltaica, algumas coisas do satélite já foram entregues por empresas brasileiras, mas a ideia era ir aprofundando essa capacidade. Naturalmente, a montanha-russa fiscal que a gente viu nos últimos 10 anos não permitiu que 5 anos depois a gente estivesse lançando outro, porque 5 anos depois dava ano passado, né? Mas, se isso continuar, se o governo, por alguma razão, tiver condições de dar continuidade a isso, a ideia é realmente ir se aprofundando. Nunca foi negligenciada essa questão, sempre esteve dentro das políticas atinentes ao tema. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui, eu não sei se o Cristóvão te levanta a mão, então só peço que seja breve, direto ao ponto, porque a gente já estourou aqui, o Samuel está me olhando aqui. Falando da indústria... A avaliação, ele vai me avaliar mal se eu deixar esse negócio, né, atrasar demais, então, vamos lá. Falando da indústria nacional, eu sou Giovanni, representando a Brasilsat, né, eu vou me direcionar aí para o Fábio, que falou menos. A indústria nacional, com essa limpeza do espectro, ela ficou totalmente desprestigiada. Não houve uma divisão de mercado. Hoje em dia, todas as antenas praticamente são fabricadas na China. Quer dizer, eu acho que esse restante do que tem que ser feito para a colocação das antenas para a banda KU deveria ser reservado para a indústria nacional, pelo menos a metade desse mercado. Porque a desindustrialização, como diz o próprio Brigadeiro Vital, não há incentivo, não há motivação. Eu gostaria que o Fábio considerasse alguma coisa. Obrigado. Deixou uma pergunta, batata quente aqui, né? Até o Mauro tem acompanhado bastante no caso dos equipamentos de TV real. Mas, em geral, Giovanni, eu entendo o seu comentário, né? Até pode somar o Cristóvão, que também reclama quando a gente faz a apresentação em inglês, né? Tem que ser em português. Então, assim... Sempre vou reclamar. Eu fiz, não sei se você viu, a minha está em português. Então, assim... Eu entendo e eu acho que tem que ser pensado. Do outro lado, você tem que ver que o comprador, né, ele está usando o dinheiro público, ele tem que usar da melhor forma possível, não pode gastar, né, irresponsavelmente. E não que isso seja irresponsável, mas a preocupação no TCU, todo mundo avaliando. Então, é uma análise complexa. Mas eu volto até ao ponto do Brigadeiro, né, foi o aspecto do espaço. Eu acho que, aí, a gente tem visto, pela SES, até vendo, no mundo todo, isso é um movimento que no mundo, e volta naquele ponto que eu falei no começo, que o satélite voltou a ser interessante,
de preocupação em investir, de novo, tecnologia espacial. Vamos sair só do satélite de comunicações, né? Observação da Terra. Você falou, por exemplo, no Brasil, meio ambiente, né? Incêndio na Amazônia, temperatura, meteorologia. Então, e tudo que vem junto. E aí vem os fabricantes, né? E tecnologia. Por exemplo, no caso da Índia, né? Eu até cumprimentei meus amigos lá da Índia e pelo sucesso, acho fantástico. O Elliot tinha que estar aqui para saber que pousou mesmo na Lua, né? E ver se está lá a bandeira dos americanos e tal. Mas o fato é que aí muita gente criticou. Eu mesmo recebi críticas assim, Twitter, né? E tal. O povo está morrendo de fome, o indiano está morrendo de fome, e o cara mandou um carrinho na Lua. É a falta de visão de como aquele sistema todo, o ecossistema de desenvolvimento de tecnologia, vai beneficiar o país, né? Quer dizer, o que a gente hoje, né? A gente só tem celular lá pelos programas da NASA, pelos projetos de defesa. E, de novo, claro que não pode ser jogar o dinheiro fora na tecnologia e esperar 30 anos. E não é mais isso. O que a gente está vendo é exatamente que o satélite, as soluções espaciais, e volto, eu acho interessante o ponto do Brigadeiro, podem trazer benefícios para o país a curto prazo. E aí que eu acho que se o governo consegue entender isso e ver e criar uma política de longo prazo para desenvolvimento, pode ter resultado. E aí vai viabilizar não só esse caso de fabricantes, mas outras indústrias que poderiam estar aqui. Eu trabalhei, né, uma época no grupo da Airbus, e quantas coisas tentou se fazer no Brasil e não se conseguia. O Visonia, né, eu me lembro de uma palestra esqueci o nome dele agora, do rapaz da Thales, comentando, olha só, não dá para você fazer satélite gel no Brasil. Se eu para mandar uma placa que deu defeito de volta para o fabricante na Europa, eu levo 6 meses. Então, assim, tem problemas estruturais que a gente tem que organizar para ser competitivo. A China não fazia nada em satélite. Quando eu entrei na Embratel, os chineses batiam na porta lá para aprender o mínimo, eu sabia o que era satélite, não sabiam nada. E hoje é uma potência espacial. Então, é só para... Eu acho que o ecossistema todo está mudando, vai trazer valor. Com valor, você tem políticas públicas, dinheiro, tudo, mas ainda vai demorar um pouco de tempo. E Fábio, só para complementar, ontem eu li uma notícia sobre o satélite mais antigo em operação em órbita. Está há 30 anos em órbita. Sabe qual é o país que lançou esse satélite? É o Brasil. SCD, do INPE, 30 anos, gerando, está funcionando até hoje. Ele é super simples, né? Aquele, né, giratório, spinner, né? E está funcionando. E tem um segundo também que deve até sobrepassar a vida. Quer dizer, a gente tem, né? A gente tem um conhecimento, né? A gente tem que fazer isso tudo, propiciar as condições para isso se perpetuar. Eu declino da minha pergunta em prol da unidade da comunidade de satélite. Obrigado, Cristóvão. Obrigado. Então, e ainda nisso, a gente também, na Abrasat, a gente está com um grupo de trabalho justamente dos fabricantes de receptores, os que têm parque industrial no Brasil, conversando com a EAF, conversando com todos os stakeholders desse processo, para ver como é que a gente, né, pode colaborar, né, com o conhecimento e o parque industrial que tem aqui no Brasil, já fazendo esses receptores, desde a banda C, agora a KU, seja o que for. Né? Estamos aí proativamente tentando ajudar ao máximo aí a desenvolver. Só lembrando, a banda C foi um exemplo de sucesso mundial, né? 20 milhões ou mais de lares atendidos com a banda C TVRO, feito, né, na base do setor privado, sem, né, o TVRO nem serviço né, então a gente tem todo o potencial. A gente acha que um pouco mais de planejamento só vai ajudar e vai desenvolver ainda mais. Pessoal, o Samuel se levantou, essa é a minha deixa. Eu agradeço ao conselheiro, agradeço ao Fábio e agradeço ao público. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Você que foi super pontual, o que atrasou foi antes, para a gente começar, mas você cumpriu o seu papel brilhantemente. Agradeço também a presença de todos vocês. A gente convida por um cafezinho de 10 minutos e daqui a pouquinho a gente volta. Então, por gentileza, em 10 minutos a gente retorna.